Olá meninas, a paz do Senhor Jesus, cá estamos nós em mais uma leitura em Romanos capítulo 13. Paulo, ele fala sobre a relação do cristão com a sociedade. E aqui na palavra de Deus, ele dá direções muito claras sobre o nosso relacionamento com as autoridades e também com o nosso próximo. Paulo, ele começa falando sobre como o cristão deve se sujeitar às autoridades. O que Paulo está nos ensinando aqui é sobre a importância das autoridades e o nosso papel com elas. É um texto muito complexo de ser interpretado. É necessário que nos transportemos, mesmo que brevemente, para o contexto cultural no qual os destinatários da carta estavam sendo inseridos aqui. Paulo estava escrevendo para os cristãos de Roma, numa época muito difícil, numa época onde Nero já havia se tornado o imperador. E Roma era uma mega cidade, com uma população grande. E alguns historiadores dizem que tinha mais de 1 milhão de habitantes. E a maior parte desses escravos ou pessoas muito pobres que viviam debaixo de uma lei cruel, vivendo às margens da ostentação dos grandes e luxuosos palácios romanos, uma cidade que vivia na lama do pecado, uma sociedade que havia muita imoralidade e o pecado era grande ali, e Paulo estava ali pregando o evangelho sem ter medo de nada. E então o que estava acontecendo? Os governantes, eles eram terríveis, extremamente desumanos. Nero, por exemplo, matou opositores, matou esposas, matou a própria mãe. Então, ou seja, eram governantes, pessoas de autoridade que abusavam do poder. Então esse era um pouco do cenário no qual a igreja romana estava envolvida. Então Paulo, para essa igreja, para esse povo, ele escreve: quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. Mas repare bem que em nenhum momento Paulo vai contra a própria palavra ao pedir que os cristãos se sujeitem às autoridades, como a de Nero, por exemplo. A partir do momento que a autoridade fosse contra, olha só, a própria palavra de Deus, a sujeição não seria necessária. Você pode ler em Atos capítulo 4, porém, presta atenção. Em tudo que a autoridade não fosse contra a palavra de Deus, a sujeição deveria se fazer presente. Então você entendeu? Se ela não ia de encontro à palavra de Deus, colocando que a palavra de Deus estava errada e colocando que a palavra de Deus teria que ficar em segundo plano, aí sim, nós e eles estavam explicando, não seja sujeito a isso. Porém, existe uma autoridade. O que não estão falando contra o nosso Deus, sujeite, obedeça. A resposta é muito simples. Obedeçam às autoridades sem desobedecer a Deus. E vocês não terão problemas. Além disso, ele está dizendo, isto é uma questão de quê? De consciência, de humanidade, de cidadão. O ponto principal da carta de Romanos, capítulo 13, é que não importa o que aconteça, temos que ter uma consciência pura diante de quem? Do nosso Deus. Por regra, se nós fazermos o correto, não temos motivos para temer as autoridades. Não é verdade? Não temos motivo. Caso mesmo, quando fizermos o certo, as autoridades forem justas com a gente, que pode acontecer, não é? E o que acontece no nosso país. Nem todo mundo é corrupto, nem todo mundo é sujo, nem todo mundo age com maldade, mas às vezes paga o preço daquele que está fazendo a maldade. Porém, presta atenção, não devemos agir do nosso modo, da nossa vontade, com a justiça das próprias mãos. Por quê? Deus vê tudo, então Deus assume a situação e se torna o juiz da causa. E quando ele se torna o juiz da causa, nós não temos nenhuma chance mínima de perder, porque ele não perde questão. Então, muitas pessoas
elas se posicionam de uma maneira a cobrarem amor das outras, assumindo que elas têm a obrigação de amá-la. E Paulo, ele nos ensina que nós somos devedores de amor, que nós precisamos amar as pessoas independentemente de quem ela seja. É difícil? É difícil, gente. Não é fácil, não. Existem situações que nós iremos tentar amar e a pessoa, literalmente, ela não quer conversa com a gente, ela não quer o nosso amor, ela não quer a nossa união. Aí, nesse caso, tem que deixar o juiz, Deus, toma conta. A gente fica na presença do Senhor, entrega nas mãos dele, mas nunca agir com a nossa própria vontade baseado em nossas emoções. Lembre-se aqui que nesse capítulo Paulo está falando da relação do cristão com a sociedade. E ele inicialmente vai falando sobre a relação com o governo, com as autoridades. Agora ele vai falando sobre como nós devemos nos posicionar em relação às pessoas que estão aonde? Longe da gente? Não. No outro estado? Não. Em nossa volta. E quão difícil é a gente ser amável, a gente tratar com amor pessoas que estão à nossa volta e que às vezes são perturbadores, usados, que só a graça de Deus. Mas nunca haja com a sua própria vontade. Nunca coloque a sua mão onde Deus vai colocar a dele. Então, em relação às autoridades, ele diz, obedeçam. Em relação às pessoas, ele diz, amém. Ame, entregue nas mãos do Senhor. Então, Paulo está nos ensinando, hoje nós mulheres, está nos ensinando, meninas, a sermos cidadãs que vamos pagar nossos tributos, vamos pagar nossos impostos, vamos honrar as nossas dívidas, tipo, comprou, pagou. Se não tem dinheiro para comprar, vai ficar devendo, então não compra, para não ficar suja na praça. Não é? Então, Paulo está ensinando tudo isso. Honre as autoridades, honre as pessoas, honre sabe? Não fica igual aqueles crentes que fica devendo para todo mundo, com nome sujo e é chamado de quê? De pilantra, de crente que não paga, enfim. Então, Paulo está nos ensinando a sermos cidadãs que são mulheres comprometidas com a palavra de Deus. Então, ou seja, comprou, pagou. Pague os seus impostos, pague seus tributos. Seja obediente no sentido de respeitar as autoridades. E Paulo também nos adverte, nos ensinando que o tempo da volta de Cristo está cada vez mais próximo. Por isso, nós não podemos, meninas, com muito carinho, com muito amor, eu digo isso, não podemos nos inclinar para o pecado. Não podemos ficar sem ler a palavra de Deus. Distanciarmos de Deus, a queda é fatal. Então nós precisamos orar, cumprir os nossos compromissos como mulheres que estamos aqui na terra, amando a Deus, respeitando a Deus e lermos a sua palavra, orarmos e vigiarmos e, consequentemente, Deus nos abençoará. Porque ele diz, a volta de Cristo está próxima e é uma realidade. Precisamos ser constantes em Cristo, permanecendo nos caminhos do Senhor e rejeitar qualquer coisa, menina, que você perceba que está tentando tirar você da presença de Deus. Não podemos deixar de amar, não podemos deixar de cumprir os nossos compromissos como mulheres de Deus, como esposa, como mãe, como servas de Deus na igreja, como trabalhadoras, como cidadãs, enfim. Não podemos também nos conformarmos com esse mundo e com a sua maneira de pensar. Não podemos nunca. Então, este é um apelo para revermos tudo o que Paulo veio falando nessa carta aos Romanos e procurar como podemos aplicar nas nossas vidas. Mas precisamos rejeitar as obras que nos distanciam da presença de Deus. Um resumo aí, que o Senhor possa nos abençoar. Nos encontraremos amanhã em nossa leitura em Romanos capítulo 14. Até lá, Deus abençoe você.